Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Eu sou Joel Cari e começa agora o Perspectiva, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e economia circular. No Brasil, cerca de 43 milhões de pessoas são empreendedores. Para sobreviver e se destacar, muitos começam a incorporar a economia circular. Participo do programa de hoje a professora Estefânia Carizio de Paula. Ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ela coordena cursos de especialização em gerenciamento de projetos e economia circular. Cristina Fabris, vice-presidente da IWRC Global no Brasil, uma startup especialista em projetos socioeconômicos e em cooperativas de reciclagem. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Stefani, bom dia, Cristina, e bom dia a você que está em sintonia aqui com Perspectiva na Rádio Brasil Atual. Franklin, os destaques da semana ou destaque da semana? Na verdade, eu tenho dois destaques. O primeiro é um convite. Eu queria convidar a todos e todas a visitarem o canal do YouTube do Observatório, e lá vão encontrar uma live muito importante que nós fizemos sobre empreendedorismo feminino e negro, realizada no mês passado e que está lá disponível para as pessoas assistirem, né? Nessa live tem a participação da Eliane Castro, do Fundo Agbara, que é o primeiro fundo filantrópico para mulheres negras do Brasil. Então, convido a todos e a todas que assistam essa live, que ela é muito esclarecedora, muito importante, falando sobre o empreendedorismo feminino e negro, principalmente aqui voltado às questões brasileiras. E fazer um registro muito triste, um registro lamentável, Joel, de um comentário infeliz do deputado Eduardo Bolsonaro a respeito das torturas que a colega Miriam Leitão, né, do Globo, do Grupo Globo, ela também publica em outras, também escreve em outras publicações, mas enfim, fundamentalmente do Grupo Globo, que sofreu nos anos 70 torturas. Ela estava grávida, foi torturada pelas forças de repressão da ditadura naquele momento, e o deputado, agora no final de semana, fez aí um comentário desconsiderando, né, ridicularizando essa situação, que é extremamente grave, né, você aceitar a tortura como uma coisa normal. Não é, ainda mais para um deputado, né? O Globo já se manifestou, muitos colegas aí, associações de profissionais do jornalismo também se manifestando contra esse tipo de atitude do deputado, e até fica aqui uma sugestão à Comissão de Ética do Congresso Nacional, né, da Câmara, na verdade, que ele é deputado federal, da Câmara dos Deputados, né, para ver se ele não acabou ferindo o decoro parlamentar, né, porque é inadmissível que um deputado federal defenda ou até ridicularize a tortura, que é uma coisa que marcou demais a história do Brasil. Frank, a fala do deputado Eduardo Bolsonaro é um reflexo do desrespeito que o governo Jair Bolsonaro tem em relação à imprensa desde o início. É verdade. Desde o início, nós jornalistas, principalmente aqueles que vão cobrir, né, o chamado cercadinho do presidente, que ele faz as declarações sempre polêmicas dele, lá em Brasília, sempre somos desrespeitados, né, todos os profissionais da imprensa, menosprezados, desqualificados. Eu acho que numa democracia, a liberdade de imprensa, o exercício profissional do jornalismo, ele é fundamental para a saúde da democracia. Deixa eu cumprimentar nossas duas convidadas. Bom dia, professora Stefani. Bom dia. Muito obrigada aí pela oportunidade de estar com vocês. Bom dia, Cristina. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui falando sobre economia circular e do que nós vemos hoje em dia dessa potência, que é cada vez mais a sustentabilidade. Professora Stefani, nós conversamos antes do programa e você classificou que a fase da economia circular no nosso país é em fase de crescimento, mas ainda tem um longo caminho a percorrer.
Com certeza. A gente estava batendo um papo aí, né, no início, e eu comentava que há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, quando a gente começou a primeira edição do nosso curso de Economia Circular, foi muito curioso a dificuldade das pessoas compreenderem o próprio conceito. Era muito menos falado na imprensa, ou mesmo, às vezes, em outros ambientes profissionais, do que hoje. A gente percebe que houve aí uma alavancagem, né, com o próprio processo da pandemia. Mas sim, existe ainda um bom caminho a ser percorrido, a gente percebe ainda que, mesmo como uma oportunidade de trabalho, as pessoas ainda não têm tanta clareza, assim, do quanto que a economia circular pode trazer. Então, temos aí um caminho bom a percorrer. Segundo uma pesquisa do SEBRAE, com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade e o Global Brasil, a pandemia fechou quase 10 milhões de empreendimentos no Brasil, sendo as mulheres as mais afetadas. Esse cenário econômico continua desfavorável ao empreendedorismo, né? Como podemos sair desse momento difícil, Cristina? Pois é, o Brasil é um caldeirão de oportunidades para o empreendedorismo. Dentro da economia circular e focada mais no setor propriamente da gestão de resíduos, e aí indo para resíduos recicláveis, a gente vê uma integração da economia circular bastante única. Atuando com cooperativas de catadores de materiais recicláveis e mesmo catadores autônomos, nós conseguimos fazer com que a economia circular se dê de uma maneira muito mais próspera do que se fôssemos tentar por outras faixas ali setoriais. Então, tudo deve se começar ali na base, que essa é a base, de fato, da vida ali dos recicláveis. Então, com isso... Opa! Vamos lá, por favor, conclua. Não, mas com isso, nós conseguimos até mostrar para o setor privado aqueles materiais que não têm reciclabilidade, né, que eles são recicláveis, mas que o mercado não quer comercializar, comprar para fazer a reciclagem. Aí mostrando ao setor privado a necessidade de mudar o design deles, que é ali o que chamamos de cradle to cradle, né, berço a berço, aí, uma das bases aí também da economia circular. Professora Stefani, nós temos uns dados apresentados, acho que 1 ano atrás, mais ou menos, diante da pandemia, de que a maioria dos empresários brasileiros ainda desconheciam a economia circular, né? Os dados são da CNI. Como superar esse grande problema para a economia circular se desenvolver no nosso país? Você sabe, a questão da economia circular, ela é multifatorial, né? Existe um elemento que nos parece, assim, bastante importante, que diz respeito à própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A nossa política aí, que determina a responsabilidade compartilhada sobre esses resíduos. A gente tem notado que isso tem sido um estímulo, de certa forma, para que os empresários, principalmente os de grande porte, comecem a ficarem atentos mesmo a essa responsabilidade e começarem a fazer alguns movimentos. Então, existe uma pressão legal, digamos, por um lado. Por outro lado, existe também uma movimentação no mercado, né, de ações e tudo, na forma como essas empresas são visualizadas. A gente sabe que hoje aquele indicador, o ESG, que é tão falado, né, tem, de certa maneira, estimulado com que esses empresários de grande porte, principalmente, comecem a fazer movimentos nessa direção. E, de certa maneira, por eles serem detentores de um poder econômico e financeiro significativo, eles acabam arrastando com eles também outros empreendedores, né, de outros tamanhos, de outros portes. Então, assim, eu tenho visto que, se há alguns anos, ou 1 ano e pouco atrás, a gente não tinha essa movimentação, agora a gente já começa a ver grandes empresas fazerem um movimento interessante, como a gente tem visto, às vezes, no próprio site das Havaianas, a gente vê eles preocupados com a retirada de seus produtos do mercado, a gente vê grandes redes de supermercado fazendo esse movimento também do aterro zero, a gente vê empresas da área de alimentação, então a gente já está vendo que, felizmente, estamos tendo aí uma movimentação significativa. E essa mudança requer uma sensibilização da sociedade civil, Cristina, e
Que iniciativas você acredita que seriam necessárias para ampliar esse conceito e mudar a mentalidade da população? Primeiro de tudo, eu acho que é a conscientização de que nós estamos vivendo num mundo que é finito, né? Nossos recursos vão acabar em algum dia. Então, a partir desse momento, a população precisa se conscientizar de fazer o seu papel, de reciclar, de recusar e de dar o máximo possível de potencial àqueles materiais para que eles não possam parar no aterro, principalmente, né, nas nossas ruas, nos nossos bueiros, né, que são problemáticas maiores. Então, a educação ambiental é contínua e ela vai sempre vir em primeiro lugar. Mas, pegando um pouco na esteira do que a professora Estefânia falou, tem outras modalidades de incentivos que vêm surgindo, principalmente na América Latina, no Chile, na Argentina, isso já é uma realidade. No Brasil também está se chegando, mas não com tanta força, que são programas de incentivo para o descarte correto. Então, nós vemos algumas máquinas em que você, ao destinar esses materiais corretamente, você recebe uma pontuação ou mesmo um valor em dinheiro, para que aquilo te estimule, né? Então, isso está se tornando um modelo aqui no Brasil, eu acho que é muito válido, porque para nós trabalharmos o conceito de sustentabilidade focada na questão de resíduos, né, do reciclável ou do lixo comum, nós precisamos de várias ferramentas, não tem uma só que vai dar certo. Então, atrelando tudo isso, eu entendo que a população começa a se conscientizar do seu papel, e muito ali embasado, claro, pelo setor privado, que já começa a sentir ali, se podemos dizer, no bolso, como ele é visto pela população em questões de ESG. Hoje em dia, a gente vê uma população muito mais crítica com relação ao que as empresas fazem nas questões sociais, nas questões de sustentabilidade. Então, a gente tem um consumidor muito mais crítico. Então, tudo isso vai ganhando espaço aí na nossa sociedade e a gente espera que cada vez mais. Essas iniciativas, professor Stefani, devem ser acompanhadas de políticas públicas. O governo tem dado uma resposta adequada? Puxa, essa é uma pergunta difícil, viu, de ser respondida, porque eu acho que o nosso país é muito grande, né, Jean? Então, a gente vai vendo iniciativas em alguns lugares, em outros menos. Recentemente, a gente está sabendo de um projeto muito interessante que está acontecendo em Telêmaco Borba, né? Então, uma iniciativa acontecendo dentro de uma cidade, visando aí a circularização de embalagens. E a gente percebe uma iniciativa que parte do setor privado, mas que precisa do aporte, do suporte do setor público, né? Quando a Cristina, é Cristina, né? Desculpe se falei errado. Cristina. É Cristina, sim. Tá. A Cristina estava comentando essa questão ali da conscientização da população, né? A maior parte do trabalho de recolhida ou de coleta seletiva é feita pelos municípios, né, pelas prefeituras. Então, imagina, né, que papel importante as prefeituras têm no sentido de auxiliar nessa conscientização pública, né, e de fazer uma educação para o descarte adequado, até para o consumo sustentável, digamos assim. Mas a gente vê que os nossos municípios acabam ficando presos assim na resolução de tantas necessidades e outras questões, que isso acaba ficando para um segundo plano. Mas a boa articulação entre esses entes é que vai fazer com que esses sistemas funcionem. Então, nós temos aí um trabalho grande a ser feito aí do setor público também, né? Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A agência da ONU diz que calor, chuva e gelo na Antártica são sinais de alerta. Eleutério Guevani tem essas informações. As altas temperaturas, as chuvas e o colapso de uma massa flutuante de gelo na Antártida Oriental aumentam dúvidas e preocupações sobre o possível efeito das alterações climáticas na área mais fria, seca e com ventos mais fortes do mundo. Os eventos seguiram à queda da extensão mínima do gelo marinho da Antártida após o derretimento do verão. A descida abaixo de 2 milhões de quilómetros quadrados
Aconteceu pela primeira vez desde que começou a ser feito o registro de satélite em 1979. A Organização Meteorológica Mundial, OMM, alertou que o continente, tido como um gigante adormecido, registra temperaturas cada vez mais extremas. Pela agência, com chuva rara e mudanças nas plataformas de gelo, esta situação não deve ser subestimada. Na terceira semana de março, as estações de pesquisa na Antártida Oriental marcaram até 40 graus Celsius, o nível sem precedentes e acima da média mensal. Um dia antes, diversas estações meteorológicas tinham chuva na área costeira mais a montante e até temperaturas bem acima de 0 graus Celsius. A agência da ONU alerta que com o derretimento de camadas de gelo, a taxa de aumento global do nível do mar aumentou desde que medições de altímetro por satélite começaram em 1993. O novo pico ocorreu em 2021. Estima-se que a camada de gelo na Antártida tenha de até 4,8 quilômetros de espessura e 90% da água doce do mundo. A dimensão é suficiente para elevar o nível do mar em cerca de 60 metros, caso a massa venha a derreter por completo. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevara. Continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre empreendedorismo e economia circular, com Stefane Caridio de Paula e Cristina Fabris. Muito bem, agora é você, Franklin, com os enquetes do programa, com os comentários das nossas convidadas. Perfeito, João. Vamos lá. Nós temos, a cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete sobre o tema que está sendo discutido. É uma enquete, não tem um aprofundamento científico, mas elas são importantes, porque elas conseguem detectar um pouco a temperatura sobre o tema que está sendo debatido. E no caso de hoje, nós fizemos a seguinte questão: você procura comprar de empresas sustentáveis? E o resultado foi que 69% das pessoas disseram que sim, que procuram comprar de empresas sustentáveis. Ou seja, isso é uma perspectiva muito boa, porque mostra que as pessoas estão conscientes dessa necessidade de sustentarem o ambiente, né? O ambiente tem que ser sustentado pelas atitudes das pessoas. E falando nisso, Joel, nós passamos 2 anos aí de pandemia, né? Agora começa, digamos assim, ter um declínio essa pandemia, né? Não é que ela terminou ainda, ela não terminou, mas enfim, né, com um grande número de pessoas vacinadas, a gente já começa a ter um declínio, isso é um fato bastante positivo. E eu quero colocar a seguinte questão, tanto para Stefane como para Cristina, né? Com a pandemia, né, com relação à economia circular, aquela economia que procura partilhar, reciclar, reparar, né, procura a renovação, a reciclagem dos materiais, a pandemia ajudou a criar essa consciência nas pessoas, porque começaram a pedir muita comida, né, de delivery, né, e muitos produtos também por delivery, né, para evitar a circulação, né? Isso ajudou na conscientização ou, na verdade, acabou aumentando ainda o lixo que é descartado sem essa consciência? Vamos começar pela Cristina. Olha, pela minha experiência, né, e à época eu, coincidentemente, atuava na coleta seletiva da cidade de São Paulo, na época da pandemia. Então, nós vimos o número para a cidade de São Paulo, né, dobrar de recicláveis, aumentar muito, porque, de fato, as pessoas estavam em casa pedindo tudo em delivery, seja uma medicação, seja um alimento, sejam compras, né? Então, a gente viu crescer muito o número de recicláveis, mas nós vimos também crescer muito os movimentos para que se reduzissem a quantidade aí de materiais que eram consumidos ou que descartassem corretamente, principalmente porque os pais estavam mais em casa com seus filhos, então tinha esse hábito ali de fazer a separação. A campanha de comunicação de diversos aí municípios que eu tive contato foi muito focada ali em como separar, né, o seu lixo, no lixo comum, no reciclável e o cuidado com o reciclável. Então, no meu ponto de vista, isso aumentou o nível de conscientização da população com relação a quanto de material reciclável que a gente consome, que a gente gera
por fazer um simples pedido aqui ou ali. Então, eu acho que isso deu um caráter maior ali. A gente vê muitos movimentos pipocarem ali, principalmente na internet, Instagram, fazendo aí muito a fonte do movimento lixo zero, né, dentro de casa. Stefane. Pois é, eu concordo com a Cristina e, em paralelo a esse movimento que foi talvez um pouco mais iniciativas mais isoladas, a gente também tem acompanhado as iniciativas das grandes empresas em querer dar solução para essas questões, né? A gente tem acompanhado aqui no Rio Grande do Sul uma startup que trabalha de uma maneira muito séria nisso, que é a Trechim. Eu não sei se vocês conhecem a Trechim, né? E nós temos uma relação bastante intensa com os projetos da Trechim, e a gente tem trabalhado de uma maneira um pouco mais institucionalizada também, até junto a cooperativas e tudo, para poder ir dando solução a essa questão do material e dos volumes. Então, durante a pandemia, eu acho que, de um lado, né, teve iniciativas mais isoladas, mas também iniciativas de maior grande porte, que podem agora, com o tempo, irem se integrando, né? A gente sempre tem essa esperança de que elas acabem formando um todo, né? A gente tem as iniciativas, mas daqui a pouco elas começam a ser interligadas. Segundo a pesquisa do Sebrae, empreender é hoje o terceiro maior sonho do brasileiro. Cerca de 46% das pessoas desejam abrir o próprio negócio. Na atual realidade da economia brasileira, ainda vivemos na pandemia, Cristina, há espaço para pequenos e médios negócios? Com certeza. Falando aí de uma gestora de startup, eu acho que os pequenos e médios negócios, mas principalmente os pequenos, eles têm uma rapidez de evolução muito grande, né? Principalmente quando a gente pensa na área de sustentabilidade, que o Brasil possui um laboratório enorme, né, de iniciativas dentro dessa área, sejam por startups, sejam por organizações da sociedade civil, ou mesmo, como a professora Stefane falou, no setor privado, fomentando isso junto a pequenas empresas. Então, eu acho que tem, sim, muito espaço e nós precisamos de todas as iniciativas possíveis dentro desse setor, porque nós temos uma geração enorme de resíduos e nós precisamos trabalhar com isso. Então, vai ser um trabalho feito em diversas frentes: população, setor privado, iniciativa pública e aí organização da sociedade civil. Durante essa nossa crise econômica, como competir com as grandes empresas nesse ambiente? A competição com as grandes empresas é algo muito complexo, né? E aí eu acho que a professora pode abordar isso com muito mais materialidade, né, com números. Mas nós sabemos que nós temos um mercado dominado por um percentual de empresas que são múltiplas, são multinacionais. Fazer frente a essas empresas, sendo uma pequena ou média empresa mesmo, é muito difícil. Então, a gente precisa se diferenciar, criando soluções inovadoras, as quais essas empresas têm necessidade, ou a qual um grande nicho da população tem a necessidade, para que a gente possa ser parceira dessas grandes empresas, ou então ganhar uma escala tal qual ou próxima, talvez, dessas grandes empresas. E aí, professora, por favor, se eu estiver errada ou muito tópica. De forma alguma. Você sabe, Joel, Franklin e Cristina, que pelo menos nos projetos de economia circular que a gente tem se envolvido e contribuído, nós temos uma pequena startup, sabia? De certa maneira, porque dentro da universidade nós resolvemos criar um espaço de pesquisa e experimentação. Para negócio. Funciona como uma incubadora? Pois é, não funciona como uma incubadora. O que a gente idealizou foi uma espécie de empresa universitária, acadêmica, para poder fazer o desenvolvimento desses projetos de economia circular. E temos trabalhado de bastante alegria assim, e sucesso aí desde final de 2019. Mas o que a gente tem estimulado, na verdade, é que essas grandes empresas com as quais a gente tem trabalhado, elas funcionem como incubadoras para as pequenas empresas, principalmente
Nesse caso que a gente não tem como fugir, se a gente pensa em soluções de economia circular de fim de tubo, que é essa que pega uma coisa que já é um resíduo e precisa transformar num novo produto, gente, o papel das cooperativas é, assim, fundamental. Eles têm um papel central aí nessa questão da triagem, da seleção desses materiais, da qualificação dessa mão de obra, então é muito importante. Essas grandes empresas, de alguma forma, têm funcionado como incubadoras, porque como elas detêm um certo capital, elas vão ali, podem fazer esse fomento, podem ajudar a qualificar a mão de obra, melhorar a própria estrutura de gestão dessas cooperativas, no sentido de fazer com que elas comecem a ter uma autonomia bem maior e se fortalecerem, né? E no momento, essa é a nossa aposta, né? No momento que essas cooperativas chegam num determinado patamar, elas podem ser aceleradas, por que não, né? Então, a Cristina, que tem trabalhado aí com elas melhor do que eu, pode explicar aí o quanto que isso tudo pode funcionar bem. E a gente tem estimulado. Então, em vez de competir com as grandes, o que a gente vê tem que ter uma grande cooperação. Dentro dos sistemas de economia circular, a gente tem realmente que cooperar uns com os outros, né? Nós temos qualificações diferentes e precisamos unir os esforços. Nós citamos no bloco anterior que 10 milhões de empreendimentos foram interrompidos, né, mano? E as mulheres foram as mais prejudicadas, né? Que conduziam negócios, né? Familiares, inclusive. Nesse ambiente, ele, depois desse resultado, né, provocado pela pandemia, que as mulheres mais sofreram, né? Como estimular a participação da mulher para que ela volte a empreender no nosso país? Cristina. Bom, eu acho que a mulher, ela tem, na sua base ali, infraestrutural, né, e societal ao redor dela, ela já tem, independente do que ela enfrentou ou não, de ter perdido seu pequeno negócio, ela já tem essa motivação diária, porque a mulher, hoje, num país como o Brasil, é a principal liderança dentro da casa. Então, ela tem as responsabilidades financeiras para com os filhos, para com a gestão do ambiente. Então, eu acho que isso por si só já faz com que a mulher, principalmente brasileira, tenha que tentar e tentar de novo, né? Mas eu acho que nós temos visto cada vez mais uma abertura do setor privado e da sociedade frente aí a nós mulheres enquanto profissionais. Então, isso já é um estímulo muito grande. Nós temos visto empresas fazendo processos seletivos voltados apenas para mulheres ou apenas para alguns setores de gênero, sexo e raça, que é muito importante também. E dentro da área mais específica da reciclagem, as mulheres são mais de 60% praticamente de quase todo o corpo de cooperativas. Então, são as mulheres que fazem aí a grande maioria da reciclagem nas cooperativas de materiais recicláveis. Então, a gente já tem por si só um espaço que é ali voltado às mulheres. Mas eu acho que nada como o apoio e suporte empresarial para cada vez mais abrir essas portas e, de fato, tentar equiparar esse gap que a gente tem aí entre o profissional do sexo masculino e a profissional do sexo feminino. Professora Stefani, as mulheres são responsáveis por quase metade, economicamente, por quase metade das famílias brasileiras. Como ela se coloca, como nós colocamos a mulher nessa situação, já que elas foram as mais atingidas, né, pela pandemia, pela crise econômica provocada pela pandemia? Pois é, eu fico te ouvindo assim e lembrando de estudos até que nós já fizemos em relação à questão do empreendedorismo feminino, sabe? E o que a gente vê é que em alguns lugares a gente tem núcleos de suporte a essas mulheres, de alguma forma. Em alguns lugares a gente encontra já iniciativas que vão
congregando essas mulheres e trazendo para elas uma sensação de pertencimento, né? Porque eu acho que a grande dificuldade para as mulheres é exatamente assim, no momento em que ela se vê numa situação de que ela tem que sobreviver, ela tem que botar comida na mesa, etc., ela se sente às vezes muito solitária, puxa vida, né? E são exatamente esses núcleos são projetos, empreendimentos que são feitos para criar corpo, é que vão dando o suporte para que elas possam conseguir se sustentar emocionalmente. Porque, na verdade, não é fácil a gente ficar lutando, ainda mais perder, né, no meio de uma pandemia, perder seus recursos, etc. Aqui em Porto Alegre tem algumas iniciativas muito bonitas, assim, levadas por mulheres também, para exatamente congregar. Eu acho que elas têm que buscar esse tipo de apoio, buscar essas iniciativas onde elas vão se sentir fortalecidas pelos seus próprios pares, né? E ali também, geralmente, é local onde existe algum financiamento, onde as pessoas também chegam, acabam aportando algum recurso, para poder ir ajudando elas, porque realmente de algum lugar tem que sair, né, esse suporte, mas é uma junção de suporte financeiro, emocional, e técnico também, né? Às vezes a pessoa precisa de conhecimento técnico, capacitação, formação, então a gente precisava que o nosso governo também fomentasse mais esses tipos de iniciativa e colocasse recursos também nesses locais, né? Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório Terceiro Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório Três Setor. Nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral Setor. Frank Valverde, perguntas e informações para as nossas convidadas? Sim, Joel, eu tenho uma questão aqui que eu gostaria de colocar. Muitas pessoas às vezes criticam o empreendedorismo, né, dizendo que se todo mundo fosse empreendedor, não ia funcionar, né? Porque todo mundo ia ter a sua empresa, digamos assim, a sua pequena empresa, né? Essa é uma crítica que a gente ouve daquelas pessoas que são contra o empreendedorismo. Puxa vida, o Frank Valverde, na hora que ele foi fazer a pergunta sobre empreendedorismo, ele foi cortado. Interrompemos a nossa... Aí, Franklin. Tá me ouvindo, Joel? Agora sim, tá volta. Me ouvindo? Pode repetir tudo, por Então, favor, tá. que cortou. Perfeito. Então vamos lá. Eu dizer que muitas pessoas que criticam, né, que fazem umas críticas ao empreendedorismo, né, que é impossível todo mundo empreendedor, né, porque falta, né, se todo mundo fosse empreendedor, como é que é esse sistema capitalista que nós temos, né? Estou falando isso dentro desse nosso sistema. Então eu coloco aí, o empreendedorismo é para todo mundo ou não? É para meia dúzia que esse espírito de gerar e criar. Tá aí, o Frank fez uma pergunta importante. Ainda continua pipocando, viu, o seu contato, Frank. Nós estamos... Está muito difícil, exatamente. Agora, eu acho que elas entenderam a pergunta, não é, Stefani e Cristina? Aliás, era bom conceituar, porque essa crítica também eu ouço muito, né? Que, na verdade, quando a pessoa perde um emprego no mercado de trabalho, fecha-se um posto no mercado de trabalho, ela vai empreender por necessidade. E qual o conceito ideal de empreendedorismo que sirva como uma oportunidade para as pessoas mesmo, com alguma formação? Eu posso começar falando? Claro. Que eu fiquei agora atiçada aqui. Esse é um desafio interessante, porque dentro da universidade, eu sou professora do curso de Engenharia de Produção. E, por um tempo, as pessoas falavam, os engenheiros precisam ser mais empreendedores e aquela coisa toda. E a gente ficava refletindo um pouco sobre essas questões do conceito de empreendedorismo, né? Porque, sim, existe o empreendedorismo por necessidade e por oportunidade. A gente vê que a nossa população brasileira, ela se vira, né? Na hora que a coisa aperta, né? O brasileiro vai lá com muita criatividade e consegue criar mesmo espaços aí de geração de receita, enfim.
Mas dentro da universidade a gente esclarece bem para os alunos que ser empreendedor não necessariamente é ter um negócio, né? Na verdade, você pode ser empreendedor na atividade que você Essa é faz. uma pergunta que se faz, né? Buscando preencher uma necessidade para a sua própria sobrevivência e da sua família, ele começa um negocinho, vender comida, trabalhar no Uber, mas isso é empreendedorismo? Quer dizer, na verdade, o que é o empreendedorismo mesmo? Porque isso foi para cobrir uma necessidade. É claro que daqui a pouco aquilo pode virar um negócio e a pessoa sobreviver e tirar a subsistência dele. Mas todos nós, em qualquer lugar onde a gente trabalhe, nós podemos ter atitude empreendedora no sentido de ter proatividade, iniciativa, uma facilidade de desenvolver situações criativas dentro daquilo que a gente realiza. Enfim, isso não necessariamente nos obriga a ter um negócio, né? Eu, por exemplo, tenho uma atitude super empreendedora dentro da universidade no momento em que a gente estimula os alunos a desenvolver novos produtos, novas soluções mesmo para os problemas que eles encontram. E eu acho que é isso, a atitude empreendedora é desenvolver uma solução para uma problemática, essa que é a questão. Se isso vira um negócio ou não, bom, aí vai depender de outras qualificações técnicas, né? Porque para gerenciar um negócio não é brinquedo, a gente tem que realmente ter formação. E o Sebrae, nesse sentido, ele é um grande instrumento nosso. É uma boa ferramenta, o Sebrae, para que as pessoas que queiram empreender, né, que tenham uma noção exata do que é empreendedorismo, né, e não um socorro imediato para que você colocou uma ferramenta, né, para você continuar sobrevivendo. Cristina, eu quero te ouvir rapidamente, porque a gente vai voltar com o assunto dos catadores. Concordo com a professora, acho que, bom, ela falou perfeitamente do que eu penso, acho que podemos ser empreendedores em tudo que formos fazer, mas isso não necessariamente vai se tornar um negócio, vai ser monetizado e se transformar na sua renda contínua. Eu acho que empreendedorismo está dentro de todos nós, basta nós termos para si aquilo que setor que nós queremos atuar. Por exemplo, pensar, a primeira coisa que me veio à cabeça quando você falou, né, tanto você, Joel e Franklin falaram dessa crítica, se todo mundo se tornar empreendedor, imagina o setor público, como que fica a máquina pública? Ninguém vai querer mais atuar e não haverá mais pessoas para atuar no setor público. Então, eu acho que o empreendedorismo tem que estar dentro de cada um e enviesado para aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós queremos atuar ou temos perfil. Se isso realmente vai se transformar em algo que você queira trabalhar para o resto da sua vida e criar um negócio em cima, há de se especializar, há de se ter aí um curso técnico, como a professora colocou, Sebrae, como nós temos, é o maior berço para isso. Então, ou seja, o empreendedorismo é muito mais... Vai, Franklin, por favor. Oi, Franklin. Você fez o comentário, cortou novamente a ligação com o Franklin. De acordo com os dados do IPEA, os catadores são responsáveis por caso de 90% do lixo reciclado no Brasil. Segundo uma estimativa do Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis, mais de 800 mil pessoas trabalham na área, sendo que 70% são mulheres, e a maioria trabalhadores informais. Temos aí dois problemas, né? Novamente colocamos o conteúdo a mulher, a participação da mulher nessa importante atividade. Mas são trabalhadores informais, né? Poucos direitos em termos de, né, e garantias, né, para o seu trabalho. Essa é uma atividade em expansão, claro, Cristina. Quanto mais se produz lixo, quanto mais se produz recicláveis, sejam recicláveis sólidos ou eletrônicos, há mais espaço para a criação de cooperativas. Como é que você vê essa questão do crescimento e do apoio necessário que esses 70% de mulheres devem ter para a criação de cooperativas? Pois essa é uma problemática muito grande, e quando nós vemos períodos de crise econômica, quando nós estamos vivendo, né, nós temos um aumento dessas pessoas que vão para as ruas trabalhar com materiais recicláveis, né, coletando, como a gente verifica agora, cresceu exponencialmente o número de catadores, catadoras informais, e aí quando a gente tem um aquecimento da economia, a gente vê uma queda desse pessoal, até mesmo dentro das cooperativas, então é muito volúvel. E o que a minha empresa pretende
trazer é principalmente esse apoio às cooperativas e aí, em grande porcentagem, as mulheres, que é apoiá-las com capacitação técnicas, conectando a partir dessa capacitação técnica, dessa certificação social que nós trabalhamos, conectando-as diretamente com o grande setor aí da indústria, para que eles possam ter essa estabilidade tão necessária, ou seja, ter contratos, né, ou programas, parcerias a longo prazo, ter um preço, né, dentro dos princípios de comércio justo, de fair trade, que a gente chama, para que isso possa equilibrar este setor e que a gente possa cada vez mais trabalhar e transformar esse setor das cooperativas de materiais recicláveis tão técnico quanto o setor das cooperativas agrícolas que nós temos no Brasil, que é um berço maravilhoso. Então, é isso que tem sido feito, e principalmente apoiando os catadores autônomos, para que ou eles queiram entrar dentro de alguma cooperativa para ter melhores condições aí de trabalho, e aí trabalho e renda, né, e óbvio, dentro de uma formalização, ou então terem uma capacitação que vai os ajudá-los. Quando nós falamos de catadores autônomos, a gente sempre tem que entender que vai passar ali pela sua vontade de querer se associar ou não a uma cooperativa. Isso é muito delicado, né? Tem muitas pessoas que querem continuar trabalhando como autônomos, né? Mas de alguma forma tentar prover uma formalização desse recorte social tão grande. Duas palavras são fundamentais nesse seu raciocínio: capacitação e financiamento, né? Essas pessoas terem recursos para conduzir. Eu quero ouvir a Stefânia, antes de ouvir a Stefânia, saber se o Frank já está conectado novamente com a gente. Então, Joel, agora, você está me ouvindo bem agora, Joel? Porque eu retirei os fones, está acontecendo o problema dos fones, agora estou sem fone, espero que não pipoque a nossa fala. Eu queria dar um destaque aqui, Joel, que é importante, que é as matérias que todos e todas podem encontrar no nosso site, o site do Observatório do Terceiro Setor.org.br, 3 em numeral. Fica aqui o convite para todos e todas entrarem lá e lerem matérias que têm, assim como um enfoque principal, questões relacionadas com a cidadania. E lá você pode encontrar matérias como, por exemplo, um casal de veterinários colhe animais deixados para trás na guerra da Ucrânia. Além dessa matéria sobre a guerra da Ucrânia, nós temos uma outra também que fala de 7 símbolos na luta pelos direitos humanos no mundo. E o destaque principal que eu quero dar hoje é sobre uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que diz o seguinte: diálogo entre ribeirinhos, quilombolas e indígenas abre o primeiro encontro multicultural. É um encontro que está acontecendo lá no estado do Mato Grosso, que vai até o dia 6 de abril, né? Na quarta-feira, né? Ou seja, nosso programa vai hoje a terça, amanhã é o último dia que nós teremos esse encontro multicultural, e a Maria Fernanda Garcia está cobrindo, né, esse encontro, tem o apoio do Observatório Terceiro Setor, e ela está fazendo essa cobertura e dando informações sobre esse encontro que aborda a vida dos quilombolas, dos indígenas e dos ribeirinhos, não só no aspecto da vida deles, da forma de sobrevivência, a forma econômica, mas também aspectos importantíssimos sobre a cultura. Eles, de uma certa forma, contribuem e muito para a alma da cultura brasileira, Joel. Muito bem. Segundo o levantamento da Opinion Box, a sustentabilidade é um tema importante para 82% dos brasileiros, sendo que 62% leva em consideração a postura da marca em relação ao meio ambiente no momento de decisão de compra. Muito bem, professor Stefânia, aí é possível já nesse ambiente avançar, né, nos negócios de economia circular. Eu estava aqui refletindo um pouco, né, sobre as tendências aí de negócios, o que a gente pode pensar. A gente falou bastante dos negócios de fim de tubo, né, que é pegar um resíduo, algo que já não serve mais, é uma embalagem velha, um produto que tem que ser desmontado para poder aproveitar suas partes. Enfim, esse são oportunidades. A gente tem visto grandes empresas, inclusive no Brasil, na parte de eletroeletrônicos, já fazendo um serviço fantástico aí no recolhimento, por exemplo, dessas peças de equipamentos para reaproveitamento. Mas a gente também tem o outro lado, né, que é o lado da criatividade, do desenvolvimento do novo, já nascer novo, diferente. Dentro do próprio segmento de embalagens, a gente vê aí uma grande oportunidade para projetos de embalagens que já nasçam totalmente
biodegradáveis, ou embalagens que possam ser reutilizadas com facilidade no final da vida útil, os bioplásticos, monomateriais. A gente tem muitas alternativas, e isso se estende para o desenvolvimento de novos produtos em qualquer segmento. É claro que quando a gente fala de desenvolvimento de produtos, a gente já pensa numa atividade um pouco mais qualificada, né? Mas a gente tem tantas áreas para poder trabalhar que mesmo pessoas com talentos, por exemplo, vamos pensar o setor têxtil, costureiras, a gente está falando muito do trabalho feminino, né? As costureiras, gente, tanto costureiras para desenvolver novos produtos, fazer o que a gente chama de upcycling, né, de roupas, por exemplo, onde pega uma roupa e transforma numa outra coisa, é uma forma da gente manter e estender a vida útil desse produto. E nós precisamos muito desses profissionais sapateiros, gente, pessoas que renovem produtos, a gente precisa reacender essas profissões. Eu fico pensando aqui em termos de empreendedorismo, essas profissões que parecem que estavam morrendo, mas elas precisam ser reacendidas para a gente poder estender a vida útil dos nossos produtos. Então, assim, tem muito espaço para a gente crescer ainda dentro da economia circular. Cristina, como os empreendedores podem aproveitar esse interesse do consumidor por negócios sustentáveis? Olha, são tantas as oportunidades que me vêm assim à mente, que eu vou citar, por exemplo, um exemplo, como a professora estava falando, dos materiais eletrônicos. Nós trabalhamos, nós temos um projeto bastante grande, focado somente em cooperativas e materiais eletrônicos, mas não focado na desmontagem do material eletrônico, pois, como a gente sabe, a partir do momento que o material eletrônico é desmontado, ele é considerado um material perigoso, né, aqui na legislação brasileira. Então, a gente fomenta com que essa cooperativa pare de desmontar, esse é o primordial, e simplesmente colete. Então, pensando, por exemplo, em empreendedorismo, em como, por exemplo, dar uma melhor vazão aí financeira. Você está falando em relação aos resíduos eletrônicos. O Observatório apoia uma iniciativa que visa pegar esses resíduos eletrônicos e transformá-los em equipamentos. Nós, na pandemia, as escolas públicas foram atingidas aqui em São Paulo, quase 9 milhões de crianças estiveram fora da escola exatamente porque não tinham equipamento. E gratuitamente é fornecido para essas escolas da população de baixa renda. Imagino que também no Rio Grande do Sul tem essa iniciativa, Stefane. Mas continuando, eu só fiz esse adendo porque é um projeto muito importante que o Observatório apoia. Claro, não, é importantíssimo, porque dentro dos materiais eletrônicos, a gente tem aqueles que são passíveis de dar uma nova vida e serem colocados ali para dentro da sociedade, e aqueles que podem ser transformados em outros materiais, né? Então, quando nós trabalhamos com essas cooperativas, a gente fala de eletrônicos no geral, né? Eletrônicos e eletrodomésticos. Então, desde o ferro de passar, né? O seu ventilador, até um computador antigo, um celular, tudo isso nós ali fomentamos ao setor empresarial para que utilize-se de cooperativas aí, das quais nós colocamos dentro da nossa rede de certificação, ou seja, cooperativas que estão sendo acompanhadas por auditores internacionais, tendo programas construídos para que elas possam ter ali uma melhora administrativa, financeira, jurídica, né, dentro das suas certidões. Então, nós conectamos esses setores justamente para que o setor empresarial possa ter, primeiro, uma conexão maior com as cooperativas, o que é muito importante, mas também uma redução do quanto ele pagaria para uma empresa privada e coletar este material. A gente sabe que uma cooperativa, ela tem um custo menor do que uma empresa, então ela vai cobrar um pouco menos quando comparados com as grandes empresas que coletam aí. Então a gente estimula também essa conexão, né? Então isso é bastante importante, a gente conectar setores e a gente tem um ganho financeiro para ambos os lados, para o setor empresarial, né? Para o empreendedorismo, quanto para as cooperativas, que vão ter mais clientes e vão ganhar aí mais território, mais confiança da população, que isso é importante, a população entender que a cooperativa está fazendo um trabalho formal, né, e não ter medo de descartar corretamente para a cooperativa.
Antes de passar rapidamente para o Frank, nós estamos caminhando para o final do programa. A lei de resíduos sólidos está sendo cumprida? Em determinados lugares, os chamados lixões têm que acabar e tal. Essa lei está sendo cumprida adequadamente? Olha, agora, com o novo marco do saneamento básico, né, que nós tivemos ali, que foi um ganho muito grande, vamos ver como vai ser a execução dele. E também em janeiro deste ano nós tivemos uma nova atualização em algumas partes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Entendo eu que a tendência é ser cumprida, vem sendo a poucos passos cumpridas a questão do fim dos lixões. A gente ainda tem muito a cobrir nos municípios aqui do Brasil, que são muitos, e geralmente os pequenos são os que mais carecem, porque as prefeituras não recebem tanta verba pública, e aí vai dar preferência, às vezes, à saúde, educação, transporte público, do que, às vezes, um saneamento básico, né? Um sistema de coleta de lixo. Então, a tendência é que agora isso aumente, até porque haverá... Ou seja, não está sendo cumprida, mas a sua esperança é que melhore, né, esse ambiente, que a lei seja cumprida daqui para diante, sobretudo no pós-pandemia. Frank, 5 minutos, você está dedicado a você para terminar o programa com as nossas convidadas. Informações... Perfeito, João. Eu quero fazer um convite, né? Mais um convite que é importante, um convite do Observatório do Terceiro Setor. Agora que nós estamos entrando nessa fase já pós-pandemia, né? Mesmo que lentamente, nós temos já desde a pandemia um projeto chamado Observatório em Movimento. O que é esse Observatório em Movimento? Nós ouvimos uma série de especialistas das mais variadas áreas, especialidades do conhecimento, para saber deles como viver o pós-pandemia, porque nós esperamos, né, acho que boa parte das pessoas esperam que o mundo seja diferente depois dessa pandemia que nós vivemos durante 2 anos e agora aos poucos está acabando, digamos, ou declinando. Tá? Então, eu convido a todos que visitem o nosso site, vejam as matérias que estão lá sobre o Observatório em Movimento, em www.observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E nós também temos uma ferramenta importantíssima, Apoie o Terceiro Setor. Mais informações, convido para que entrem no Apoie 3, em numeral, né? apoie3setor.com.br. Essa nova ferramenta é uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade. Tá aí, o Frank deu seu destaque final e, novamente, sua conexão foi interrompida. Um pouco antes, viu, Frank? O programa não acabou ainda. Agora eu quero o destaque final das nossas duas convidadas. O seu destaque final entrou novamente, Frank? Não, cortou de novo. Não dá. Então, a gente vai terminar. Cristina, seu destaque final. O que mais importante, rapidamente, você gostaria de deixar registrado no final do nosso programa? Costumo fazer. Acho que o mais importante pensando em economia circular e sustentabilidade, e dentro aqui de tudo que foi falado, principalmente na gestão de recicláveis, é apoiar as iniciativas locais, em especial com as cooperativas e com os catadores, e entender a quais empresas eles estão ligados ou não, e assim poder começar a ter uma consciência de que existem milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que tiram o seu sustento disso, daquilo que... Apoiar pequenos empreendedores nessa iniciativa que eles estão tendo é fundamental. Exatamente. O apoio da sociedade civil. O seu destaque final, professor Stefani, falando aí de Porto Alegre. Isso que a gente está fazendo, conversar, comunicar e divulgar. Acho que a gente precisa fazer isso com bastante força. E, se me permite, eu queria comentar só rapidinho que nós estamos com o nosso curso de Economia Circular com as inscrições abertas, até agora o final de mês de abril, no www.produção.ufirgs.br. Muito obrigada. Tá aí. Se você quer conhecer um pouco mais de economia circular, tem um curso aberto para que você compreenda e descubra novas oportunidades para você. O Perspectiva está terminando. Agradeço a presença de Stefani Carizio de Paula, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Cristina Fabres, vice-presidente da IWRC Global no Brasil,
Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Obrigada. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.